Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Beni, sou advogado da NDM Advogados, especializado em apoio jurídico para startups, empresas de tecnologia. Nós somos parceiros da Opportunity Makers já tem um tempinho e hoje o que eu trouxe para vocês de conteúdo é como estruturar juridicamente sua startup, para vocês começarem. Então a gente dividiu esse vídeo em 3 tópicos. Primeiro falar um pouco de estrutura societária, quais são as estruturas, você precisa definir de estrutura societária, o regime tributário, que é muito importante também para reduzir custos e tudo mais, e os contratos principais que a empresa vai precisar num primeiro momento. Então, o primeiro ponto para começar uma empresa, para estruturar uma empresa, realmente é definir a sua estrutura, tá? E hoje a gente dispõe de estruturas com um sócio e estruturas com 2 sócios. Basicamente, a gente tem de um sócio empresário individual, microempreendedor individual, que é o MEI, e a IRELI. Os 2 primeiros, que é o empresário individual e o microempreendedor individual, ele não confere para o empreendedor e para a pessoa física do sócio muita proteção jurídica. Então é mais indicado realmente para fazer um teste, fazer um MVP, algo que seja num estágio mais inicial, tá? A IRELI é uma estrutura muito legal para quem está com apenas um sócio, não está pensando em ter empresa com outra pessoa. Ela dá um pouco mais de proteção para a pessoa física do sócio. O único empecilho dela, vamos dizer assim, é a questão do capital social. Você precisa de pelo menos 100 vezes o salário mínimo para começar a empresa, então isso gera um custo maior, né? Então, talvez esse seja o empecilho e quem está começando não opte já desde o início por essa estrutura, porque realmente é um pouco mais caro. E estruturas de 2 sócios, a gente tem a sociedade limitada e a sociedade anônima. A sociedade limitada comporta 2 ou mais sócios, né, dependendo do nível da empresa, dá proteção para os bens particulares, para os bens pessoais e não tem um capital mínimo que precisa ser investido para começar. Você pode começar a empresa com qualquer valor. A sociedade anônima é indicada para empresas que já estão mais avançadas, que já estão fazendo a abertura da empresa, recebendo investimentos, então é uma estrutura um pouco mais complexa, tá? E é para um nível mais avançado de empresa. Para quem está começando, talvez não é o mais indicado. Partindo dessa parte de estrutura, a gente vai falar um pouco de regime tributário. Hoje, basicamente, a gente tem 3 regimes. O regime do Simples Nacional, regime, como o nome já fala, um pouco mais simples. Todos os impostos estão contemplados numa única guia para fazer o pagamento. E, em regra, as alíquotas desse regime são um pouco menores também. Então, isso gera um pouco mais de economia. Tem também o lucro real, que é um outro regime. Basicamente se faz receita menos despesas, apura-se o valor e sobre esse valor que incide as alíquotas dos impostos. Esse é um pouco mais complexo, todos os impostos são pagos em guias específicas, né? Então é um pouco mais diferente do simples. Tem também o regime do lucro presumido, que, como o nome fala também, presume-se que parte da receita da empresa é lucro e sobre esse valor que incidem os impostos. Basicamente são esses 3, tá? Então, dependendo do nível da empresa e de como ela vai iniciar, qual que é a atividade dela, a gente escolhe um ou outro regime. E por fim, os contratos. Então, para você começar a empresa, você vai precisar de um contrato social bem elaborado, que contemple todas as informações, as obrigações, responsabilidades e direitos dos sócios também. Então, isso é muito importante para, eventualmente, num problema de entrada e saída de sócio, ter isso tudo bem estruturado, bem definido, para não ter nenhum tipo de problema. Ou, se o problema existir, ser solucionado da melhor forma que não prejudique a empresa, né? Então você vai precisar desse contrato social. Se a atividade da empresa for preponderantemente online, vai precisar de termos de uso, de política de privacidade, contrato com fornecedores, com prestadores de serviços. Então, dentre os contratos disponíveis, esses são os principais que você vai precisar para iniciar. E a gente sempre indica que converse com algum especialista, que seja feito realmente por alguém que entenda, tá? Para não ter nenhum tipo de problema futuro. Basicamente são esses 3 temas que a gente trouxe hoje. Provavelmente vai fazer outros vídeos abordando cada um dos regimes, cada uma das estruturas, falar um pouco mais dos contratos, em vídeos mais específicos. Então continue acompanhando. Se você quiser conhecer um pouco mais a gente também, acesse o nosso site, que é ndmadvogados.com.br. Lá a gente produz conteúdos também, tem alguns artigos. Continue ligado aqui na Opportunity Maker, tá? E um abraço para vocês, bom trabalho, tchau, tchau!